tarde, boa noite ou bom dia na paz do Senhor Jesus. Bem-vindo à nossa live Momento Devocional de hoje, trazendo o tema A Parábola dos Talentos, dentro daquela exposição em série do Sermão Profético de Jesus. Capítulo 25 de Mateus, daqui a pouquinho. Quando tem as santas portas da feliz Jerusalém, eu puder entrar na glória, gozarei do eterno bem, junto a ti, 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 quero andar contigo sempre na jornada minha aqui. Amém, graças a Deus. Junto a ti, cada vez mais próximo do Senhor. Welcome, Pastor Ananda Das in Tala, Bangladesh. Enjoy the music. God bless you and your ministry and your family. Bem-vindo, Pastor Ananda Das, Pastora Kanika Das em Tala, Bangladesh. Aprecie a música, Deus abençoe você, seu ministério, sua família. Bem-vindo, irmão Ed Wilson José. Bem-vindo aos demais que estão chegando para a live de hoje, a Parábola dos Talentos. Depois da música e depois da exposição da palavra, a oração. Convido você a acompanhar até o final. Fique à vontade para compartilhar com seus contatos, com seus amigos, a live de hoje. Depois também ela será postada no YouTube, onde você poderá também ver e compartilhar por um outro canal. É isso? Então vamos lá. Rosa vermelha. Olhando esse mundo, ele viu grande multidão andando sozinha, sem nada na mão. Sua vida foi rosa vermelha, cravada na cruz. Quem passou por ele sentiu compaixão. A rosa murchando, sangrando, esvaindo em dor, perdendo a cor, sem respiração. Mas o seu perfume se apega à mão que a esmagou, e a quem a feriu concedeu perdão. Agora seu sangue vertendo, caindo no chão, 3 dias morrendo. Oh, que solidão! No terceiro dia o mundo encheu-se de flores, e a rosa vermelha de novo brotou. Jesus é o lírio dos vales, rosa de Saron. Até seus espinhos são marcas de amor. Agora ele vive
vive a plantar um lindo jardim. Se você quiser, será uma flor. Agora seu sangue vertendo, caindo no chão, 3 dias morrendo, oh que solidão. No 3º dia o mundo encheu-se de flores e a rosa vermelha de novo brotou. Jesus é o lírio dos vales, rosa de Saron, até seus espinhos são marcas de amor. Agora ele vive a plantar um lindo jardim. Se você quiser, será uma flor, uma flor, uma flor. Amém, graças a Deus. Boas-vindas, amigo, companheiro de longa data, irmão Arnaldo Cavalcante, o nosso querido Arnaldinho, né, como costumávamos chamá-lo. Vamos então em frente, irmãos, agora vamos abrir as Bíblias. Abra aí no seu smartphone ou a Bíblia física de papel, no capítulo 25 de Mateus. Já estamos no penúltimo subtema desse discurso de Jesus, chamado de o Sermão Profético de Jesus, que abrange o final do capítulo 23 e todos os capítulos 24 e 25 de Mateus. É o segundo mais longo discurso de Jesus. Vamos então à palavra? Muito bem, enquanto você... Obrigado por suas palavras, irmão Ed Wilson. Estamos falando também agora, já é noite profunda, né? Deep Night, em Tala, Bangladesh. Já é madrugada, mas lá está o pastor Ananda, sua família, acompanhando. Eu não sei como ele faz, se tem um translator, se tem... ele fala inglês e bengali, mas eu não sei como ele faz para entender, para acompanhar. Quando nos comunicamos, a gente usa um tradutor de texto, ou então eu gasto todo o pouquinho do meu inglês. Mas vamos lá, colocando aqui um fundo para essa mensagem, e vamos então à leitura, a parábola dos talentos. Tarde quente em Goiânia. Vamos lá. Não foi. Pois será como um homem. O que será como um homem? O reino dos céus. Lembra que esta é uma parábola, uma das 50 que Jesus contou. Todas elas convergem para um objetivo: revelar acerca do reino dos céus, o comando do céu, comando de Deus no nosso coração hoje e um dia também física, presencialmente aqui na terra, através do Messias, o Rei Jesus Cristo. Mas hoje as leis, a natureza desse reino já está implantada em nosso coração, em nossos corações. E Jesus compara o reino dos céus aqui, que aparece reino dos céus ou reino de Deus, tanto faz. É uma expressão emprestada da língua grega. Não havia um equivalente cristão para isso. Então foi emprestado essas palavras da língua grega. E aqui Jesus diz que o reino dos céus
será como ou comparado a um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E ao servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Dura essa palavra, né? Missionária Jânia Pereira, muito boas-vindas, a irmã e a toda a família. Deus vos abençoe. Obrigado pela companhia aqui na nossa live Momento Devocional. Muito bem, essa é uma parábola do reino dos céus, como todas as outras 49 que Jesus contou. Então ela tem uma aplicação em relação ao reino e tem também uma aplicação espiritual. Ela tem uma aplicação literal quanto ao reino e uma aplicação espiritual quanto à vida cristã, quanto à nossa vida de hoje com Deus. E vamos então, aqui versículo por versículo, convido você a me acompanhar nesta exposição bíblica. Aqui diz que esse homem, um homem rico, ele chamou os seus servos e repartiu entre eles os seus bens, a sua riqueza. Aqui era dinheiro. A contagem daquele tempo de 1 talento equivalia a uma quantidade financeira, monetária. E ele repartiu por entre eles. Ele era o senhor daqueles servos. Ele os conhecia. Ele sabia da capacidade de cada um. Pelo convívio, pelo relacionamento, ele sabia que havia um que era mais qualificado, mais capacitado. A este ele confiou 5 talentos. Ao outro, que era mediano, não era de pouca capacidade, mas também não era de muita, ele confiou 2. Ao outro, que também era servo, que também mereceu a sua confiança, ele confiou 1 talento. E a Bíblia diz que imediatamente ele foi embora. Ele partiu. Aqui diz, olha, e então partiu. Todos eram servos. Ele deu os talentos a cada um conforme a sua capacidade.
trazida para a vida cristã, para o nosso contexto, a nossa realidade espiritual, isso significa que esse homem é Deus, na pessoa do seu Filho Jesus, que nos confiou uma obra para ser feita conforme a nossa capacidade. Essa obra se chama igreja, pregação do Evangelho, a proclamação do Evangelho ao mundo inteiro, por todos os meios possíveis e lícitos, conforme a capacidade de cada um de nós. Capacidade essa que Ele, o nosso Senhor, o dono de nossas vidas, conhece muito bem. E Ele não nos dá uma tarefa maior do que a nossa capacidade. E agora Ele promete que voltará. E um dia o Senhor Jesus voltará para acertar contas. Nós haveremos de prestar contas, escreveu o apóstolo Paulo, daquilo que tivermos feito por meio do corpo, ou bem ou mal, ou bem feito ou mal feito. Não é fazer o mal, é fazer mal feito. Nós vamos prestar contas. E por que por meio do corpo? Porque a oportunidade que nós temos de servir a esse Senhor com os talentos que Ele nos confiou é durante esta vida física, essa vida no corpo. Não há esse serviço para quem dorme em Cristo. Eles não estão trabalhando, não estão fazendo absolutamente nenhuma obra nesse momento. Diferente do que prega algumas religiões, de que eles estariam como espíritos desencarnados, vagueando pela imensidão do cosmos, realizando alguma coisa benemérita, a Bíblia não fala disso. Também diferente do que ensina outra religião, que aqueles que foram boas pessoas estão intercedendo pelos que estão aqui na terra. A Bíblia também não diz coisas sobre isso. A palavra de Deus diz lá em Eclesiastes capítulo 9, verso 10: tudo, pois, quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem ciência e nem trabalho algum. Então, é esse tempo da vida física, tão fugaz, tão passageira, tão curta, por mais longeva que a pessoa chegue, ela nunca vai chegar a 150 anos, por exemplo. Você não conhece nenhuma pessoa de 150 anos, quando muito 120, que são raríssimos os casos. Então é uma vida curta e atribulada. Mas é nessa vida curta que pode ser abençoada, produtiva, pode ser bem usada com sabedoria, com amor e dedicação ao Senhor e à sua obra, que nós vamos desenvolver, prosperar, multiplicar os talentos que Ele nos confiou. E qual é essa riqueza? Na parábola era dinheiro, mas na nossa vida significa as capacidades e as oportunidades. Capacidade e oportunidade. Quando o Senhor nos criou, Ele nos deu capacidades que podem ser aumentadas, melhoradas, desenvolvidas. E no decorrer da vida nós também vamos encontrando as oportunidades de servir a Deus, servir ao próximo, de fazer a obra do Senhor e de desenvolver aqueles talentos que Ele nos deu. Bem-vindo, Edilson Aguiar. Obrigado, meu irmão, por sua presença. E o que temos feito? Vamos ver o comportamento dos servos e fazer uma analogia com o que se faz também hoje, no sentido do uso dos talentos que o Senhor nos deu. Um talento musical, um talento de ensinar, de pregar, de servir de múltiplas formas. Por exemplo, aquela discípula chamada Dorcas, lá da cidade portuária de Jope, ela fazia aventais, fazia túnicas, fazia roupas para as viúvas pobres de Jope. Era a forma como ela influenciava, como ela fazia diferença na sua comunidade em prol do Evangelho. E assim, são muitas as maneiras, os dons, as capacidades, as habilidades humanas que podem e devem ser consagradas ao Senhor
dedicadas em servir a Deus e ao próximo. E muitas vezes servir a Deus servindo ao próximo. Então vamos ver. Verso 16. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar. Um servo bom e fiel, ele não delonga, ele não embroma, ele não enrola. Ele é diligente, ele é aplicado, se apressa em fazer a sua tarefa. Aqui diz que ele saiu imediatamente. O imediatamente, que sugere pressa, significa empenho, aplicação, dedicação ao Senhor que lhe confiou os talentos. E ele saiu a negociar. Literalmente era sair para negociar mesmo. Negociar com aquele montante em dinheiro, aquele capital inicial, e multiplicá-lo através de algum tipo de empreendimento. E agora ele sai imediatamente. De igual modo que recebera 2 também saiu imediatamente a negociar, a granjear, como diz numa versão, a versão corrigida, ou a negociar, como diz aqui na versão atualizada, para fazer render aquele montante, aquela importância que o Senhor lhe confiou, conforme a sua capacidade. Aí diz o verso 18: mas o que recebera 1 talento, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Abriu uma cova. O que isso significa? Enterrar o talento. Você já ouviu essa expressão? Que é quando negligenciamos o uso de alguma das capacidades que o Senhor nos deu e do uso também da oportunidade que Ele nos dá, que vem a nós de muitas maneiras. Estamos enterrando o talento. Qual é a cova que porventura você tenha abrido na sua vida, tenha aberto na sua vida? Qual talento você enterrou? Quem sabe você é uma pessoa que tem um dom musical que poderia ser usado para levar o evangelho. Talvez não é um dom tipo 5 talentos, mas é um dom mediano, 2 talentos. Talvez é um dom pequeno, 5 talentos, aquele tipo que só canta se for em conjunto, para não errar o tempo, né? O tempo da música, para não desafinar. Mas você tem usado, tem dado o seu melhor. Talvez seja um dom manual, uma habilidade de fazer, de fabricar, de manusear alguma coisa, de servir na obra de Deus. São muitas maneiras, como diz a letra de um hino antigo: na seara do Senhor não trabalha quem não quer, há trabalho para todos. Você enterrou o seu talento? Quem sabe você seria um bom professor dominical, mas já sabe que haverá um compromisso, haverá um encargo sobre os seus ombros. Você não pode faltar, você tem que se preparar de antemão para dar aula, você vai ter que ficar em pé e encarar as pessoas e transmitir a palavra. E aí? Não, enterrar o talento, abrir uma cova, jogar lá dentro e virar as costas é muito mais confortável, a chamada zona de conforto. Aí eu ficarei bem à vontade. Eu até quero ser crente, eu quero ser cristão, mas eu não quero compromisso, não quero trabalho. Eu vou ficar lá na igreja, lá na casa de oração, mas vou ficar como praticamente um desigrejado, que não tem compromisso. Não. Eu só quero vir, sentar, assistir o culto e ir embora. E nós não temos direito de assistir o culto, nós somos o culto. Quem assiste o culto é o Senhor, é para Ele. E há trabalho pronto para ti, cristão, como diz a letra do hino 93 da harpa cristã, que demanda toda a tua devoção. O trabalho a que Jesus te chama aqui, como será feito se não for por ti? Por Jesus a trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servi-lo, que prazer, pois só tu, ó crente, o poderás fazer. Pois você pode conferir essa bela poesia do hinário Harpa Cristã, hino 93,
há trabalho pronto. Talvez você se considere uma pessoa com poucas capacidades, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe. Mas se você usar essa capacidade, ela será aumentada. Ela vai multiplicar, ela vai desenvolver. Quem cantava fracamente ontem já canta melhor hoje. Quem canta medianamente hoje, amanhã pode estar cantando muito bem. Você poderia até conferir as primeiras gravações de alguns cantores e cantoras evangélicos renomados. Os primeiros discos. Eu lembro de irmãos e irmãs que congregaram juntamente comigo e quando cantaram as primeiras vezes na igreja, errava, desafinava, entrava no tempo errado, playback ia para um lado, ele ia para o outro, e foi aprimorando. E hoje cantam com relativa habilidade, alguns cantam muito bem, porque o talento desenvolveu. Eu estou falando de cantar, mas não é só para cantar, é para pregar, para ensinar, para administrar, para apoiar o pastor nas tarefas, para levar o evangelho, para evangelizar. Como é que se aprende? Fazendo, porque a vida cristã é muito prática, gritantemente prática. Vamos ver aqui o comentário. Muito bem, irmã Eide, bem-vinda, Deus abençoe, querida irmã. Está aqui no Brasil ainda, né? Não vai embora sem termos a oportunidade de estarmos juntos na presença de Deus. Também, irmão Arnaldo Cavalcante está aqui. Muito bem, prosseguindo, olha o que diz o verso 19. Depois de muito tempo voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Também haverá um ajuste de contas. Tem o dia do acerto, o dia do juízo das obras, como é chamado. Paulo escreveu que cada um de nós, o que quer dizer todos nós, o que significa eu, você que está aí do outro lado, haveremos de comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um, porque embora a obra de Deus seja um trabalho de equipe, mas o juízo das obras será individual, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal, ou bem feito ou mal feito. Lá diz que se a obra de alguém se queimar, porque fez mal feita, com motivações erradas, do jeito errado, teve obra, mas mal feita, o tal sofrerá vexame ou detrimento. Mas imagine para quem tiver a sua obra julgada, analisada pelo Senhor e aprovada, vai ouvir do Senhor Jesus naquele dia o que os dois servos bons e fiéis, fiéis servos ouviram do Senhor: bem-estar, servo bom e fiel. Foi o que ouviu o dos 5 talentos, foi o que ouviu também o dos 2 talentos. Porque o Senhor não faz acepção de pessoas, Ele deu a cada um conforme a sua capacidade. O que ganhou 2, recebeu 2, granjeou outros 2, negociou e multiplicou para outros 2, foi igualmente elogiado, reconhecido pelo Senhor. Por quê? Porque Deus é justo, Ele conhece a nossa estrutura, a nossa capacidade. Ele sabe quando nós fizemos o nosso melhor. E agora Ele diz àqueles servos, verso 21. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. O que significa esse pouco? Significa esses talentos, esse tempo de vida e as oportunidades que vêm nessa vida terrena, um pouco diante da eternidade. Mas aqui está o teste do amor, da dedicação, do empenho de cada servo de Deus, para quando estiver na eternidade, ser-nos-á confiados recursos, atividades no reino de Deus,
Haverá atividade, não é ir para o céu cheio de nuvenzinhas de algodão para a gente escolher uma bem sossegada e dormir. Não é isso. Entra no gozo de teu Senhor. Olha, sobre muito te colocarei. O que é o muito? É o reino presencial de Cristo, do qual nós participaremos. A palavra de Deus é clara quando diz, é certo isso significa, é certeza, que se com ele sofrermos, também com ele reinaremos. Também com ele seremos glorificados, porque seremos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então tudo que Cristo vai herdar do Pai, nós seremos co-herdeiros com ele. Mas qual será o nosso papel, a nossa participação? Mediante a nossa fidelidade no uso dos dons e talentos aqui, hoje, agora. Ah, mas eu conheço gente tão capacitada, que prega tão bem, que ensina tão bem, tem uma mente prodigiosa, que canta maravilhosamente, que executa instrumentos, que tem uma persuasão para ganhar almas. Eu me acho tão pequeno? Continue se achando pequeno. Isso é bom, isso é importante. Não se engrandeça, não se ensoberbeça. Mas lembra que o seu talento precisa ser multiplicado. O Senhor sabe da sua capacidade. Não cave uma cova, não faça um buraco, mas continua realmente sendo fiel. Continue servindo fielmente, multiplicando o talento. Se for só um talento, porque você tem poucas capacidades humanamente falando, mas seja fiel naquilo. Eu me lembro de uma querida irmã, uma anciã de 84 anos, que batizei, que além de já estava quase cega e depois ficou cega, era analfabeta e pobre e negra, e morava de favor na casa dos outros, de familiares. Mas o amor de Cristo ardia em seu coração. Falo ardia no pretérito, porque ela já dorme no Senhor. Mas ela pediu para alguém comprar uma caixinha de promessas, daquelas que acho que ainda vendem nas livrarias evangélicas, que era presença obrigatória na mesinha da frente do púlpito nas Assembleias de Deus, onde eram tirados, pescados os versículos depois das reuniões do círculo de oração. E aquela irmã pediu que comprasse uma caixinha daquela para ela. Só que ela desprezou a caixinha e pegou os papeizinhos com os versículos e punha no bolso do seu vestido. E ela saía dando uma volta na rua, quando ia no centro da cidade, nos pontos de ônibus, ela levava a mão, tirava um papelzinho daquele e pedia: minha filha, lê esse papel aqui para mim, porque eu não sei ler. Aí a mocinha lá, quem sabe vindo ou indo da escola, lia lá: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. MD 28, Mateus, né? Mateus 28 e tal. Bom, mas o que a senhora quer? Você entendeu essa palavra, filha? É Jesus convidando. Se a alma está cansada, tem um fardo no seu coração, Jesus alivia. Ele está chamando para vir para Ele. E a partir dali, de uma forma tão simples, por que não dizer singela, aquela amada irmã em Cristo multiplicava o seu um talento. Ela não era pregadora, não cantava, não tinha habilidades para outras coisas e nem sabia ler. Mas ela fez o que pôde com o que tinha enquanto pôde. Gravou aí? Fez o que pôde com o que tinha enquanto pôde. E para a pessoa certa, para o Senhor. Eu imagino que no dia do juízo das obras, no tribunal de Cristo, a gente vai ficar admirado de ver o quanto uma pessoa com tanta simplicidade e poucas capacidades, mas na sua fidelidade, no seu empenho, na sua dedicação, fez mais do que muitos com muitos talentos e habilidades, mas que cavou uma cova e jogou lá dentro. Não fez o que deveria fazer. Glória a Deus.
Então, vamos em frente, retomando aqui a transmissão pelo segundo perfil do Facebook, que deu uma interrompida, mas já estou caminhando para a conclusão. Eu chamo a sua atenção agora para os versos finais. O servo que recebeu apenas um talento, ao invés de multiplicar o seu talento, o que ele fez? Fez uma cova e enterrou o talento. Quando o Senhor voltou, muito tempo depois, aquele dinheiro parado, inservível, sem nenhuma utilidade, não serviu para nada, para ninguém, e possivelmente desvalorizou, porque juros existem desde sempre, né? Então ele foi lá, cavou, retirou aquele talento e veio perante o seu senhor e disse: o senhor me deu um talento, e eu sei que o senhor é um homem severo, que ajunta onde não espalhou, que colhe até onde não semeou. Então, receoso, com medo, eu enterrei o teu talento, mas agora está aqui ele de volta. Toma o que é teu. Estamos quites? Quites não. O tempo da vida é um investimento de Deus em nós. Os talentos que Ele nos dá, as capacidades, habilidades, oportunidades, é um investimento dele em nós. Ele investiu na gente. Não dá só para devolver a vida. Está aqui a minha vida, pode tirar minha vida, estamos quites. Não. O que fizemos? Como agimos? Então, percebe-se a insatisfação do Senhor ao tratar com aquele servo, quando diz a ele: servo mau e negligente. A Bíblia diz que o negligente é irmão do desperdiçador. O negligente é irmão do desperdiçador. Porque quem é negligente, quem enterra o talento, está desperdiçando as oportunidades. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar eu receberia com juros o que é meu. Eu poderia ter deixado no banco, eu teria ao menos os juros. Mas você multiplicando, trabalhando, você teria o dobro. Não é o juro, é o dobro. E então aquele servo ficou com vergonha, porque aquele talento foi tirado dele e dado ao que tinha 10, o de 5 que ganhou outros 5. E agora ficou com 11. Sabe por quê? Quanto mais a gente se envolve, mais a gente desenvolve. Quanto mais a gente se compromete, mais a gente é abençoado e prospera naquilo que o Senhor nos confiou. Não é uma coisa de ficar reclamando da sorte. Que eu não tenho oportunidade. Faz o seu melhor com o que tem. No tempo que lhe resta, faz o seu melhor. Porque olha o fim desse servo inútil. Ele foi chamado aqui de servo inútil. Não sei o que estou chamando, não. Foi o Senhor do servo que o chamou. Olha o que disse Jesus aqui no verso 29. Porque a todo o que tem, mais se lhe acrescentará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem ser-lhe-á tirado. Foi tirado o talento dele e entregue ao que tinha 10. E aí o Senhor determina a sentença daquele servo inútil, também chamado de mau e negligente. Por quê? O que ele fez? Mas ele não fez nada. Esse é o problema, ele não fez nada. Não fazer nada é desperdiçar o que Deus investiu em nós. E a sentença do Senhor foi: lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, observe. Há uma sentença sobre nós quando nós não usamos, não desenvolvemos, não somos fiéis ao Senhor no uso dos dons, talentos, capacidades, habilidades, oportunidades que Ele nos confia. A salvação é totalmente de graça. Mas a comunhão, o senhorio do Senhor Jesus sobre nós, custa-nos tudo. Ser salvo não custa nada, mas permanecer salvo e fiel custa tudo. É uma entrega completa. Como diz o hino, tudo entregarei.
Eu desejo que nessa tarde essa palavra tenha falado ao profundo do seu coração. Convido você agora para o momento da oração e convido você também para amanhã. Nós vamos falar do juízo, do julgamento das nações, a partir do verso 31, encerrando esse bloco de estudos expositivo, versículo a versículo, do sermão profético de Jesus. Vamos orar? Chamando aqui agora o fundo de oração, o André Rie com a sua linda orquestra, executando essa linda música enquanto vamos orar a Deus. Querido Pai Celestial, te dou graças, Senhor, por essa oportunidade preciosa que o Senhor nos dá nesta hora, nessa tarde aqui do Brasil, de compartilhar essa porção da Tua Palavra com cada coração que acompanhou aqui ao vivo e que ainda aqueles que vão acompanhar depois na linha do tempo, no YouTube, no vídeo compartilhado. Dinamiza esta palavra com o poder do Teu Espírito Santo, de tal forma que ela alcance o profundo de cada um dos nossos corações, nos despertando para o senso do dever, da oportunidade, do privilégio de Te servir com o que temos e somos, com o que podemos enquanto podemos, fazendo o nosso melhor. Fazendo o nosso melhor para o Teu louvor, para a honra e glória do Teu nome, para servir ao nosso próximo, para levar a Tua mensagem de salvação a quem dela ainda precisa ouvir e saber, Senhor. Eu oro pela nação brasileira, nesses dias, Senhor, incertos, nesses dias difíceis que temos vivido, de carestia, de calamidade na saúde, de desequilíbrio sociopolítico, oh Deus, também de mornidão espiritual. Acorda, desperta o Teu povo, Senhor, para o dever de congregar, de amar o próximo, de contribuir com a obra de Deus, de pregar o Evangelho, de dar bom testemunho, de orar pela nação, de ministrar bênção e libertação na vida das demais pessoas. Nos desperta, Senhor, para desenvolvermos ao máximo o potencial daquilo que o Senhor nos deu, conforme a nossa capacidade, os talentos que o Senhor nos confiou. Alcança também agora esse lar que está triste, enlutado, endividado, sem renda, com pessoas deprimidas, tristes, sem uma perspectiva de vida, aqueles que não têm mais tido forças, porque negligenciou a vida espiritual e não conseguem mais congregar, não conseguem mais perceber o foco, a direção do Senhor em suas vidas, para o que devam fazer, para Te servir com fidelidade. Abençoe e ajuda a cada um, Senhor. Abençoa, Senhor, agora aqueles que estão longe em outros países acompanhando essa live. Que a Tua palavra os alcance, que o Teu Espírito Santo os visite nessa hora. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Jesus. Convido você para outra vez amanhã, mais uma vez juntos aqui na nossa live, Momento Devocional, conclusão do sermão profético de Jesus. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor.